O filho da faxineira foi atrás, se dedicou, correu, se educou muito mais do que a própria mãe e, inclusive, garantiu o canudo. Foi uma vitória, mas aconteceu algo estranho depois disso, porque ele não conseguiu um emprego na área dele. Muito menos do que isso, ele foi forçado a ser Uber ou fazer alguma função de chão de fábrica, o que causou muita frustração nele e hoje ele é exatamente o problema do governo Lula. Então, se a gente der uma olhada aqui nessa reportagem, foda pra caralho, tá? É uma opinion piece do Thomas Trauman. O paradoxo da mobilidade. O filho da faxineira ganhou o diploma, não achou emprego e está frustrado com o Lula. Eleitores que foram beneficiados por programas sociais nos mandatos Lula 1 e Lula 2 são hoje os mais insatisfeitos com o governo atual. É o que o cientista político Felipe Nunes batizou de o paradoxo da mobilidade. A sensação de frustração que os benefícios por programas sociais sentem por ter investido tempo e energia para obter um diploma, mas descobrir que o canudo não lhes garantiu um salário melhor. Uma estatística para assustar vocês ainda mais: 50% dos motoristas de entregas ou de Uber têm o ensino superior no Brasil, tá? Então a galera tá se formando, a galera tá, né, se dedicando, botando anos da vida deles para poder fazer uma função que no fim das contas não tem mercado. E isso é uma realidade muito grande e é uma coisa da qual eu já falei nos últimos vídeos. Eu tenho um próprio nome para esse paradoxo, que é basicamente a crise dos canudos, aonde que as pessoas se formam demais em coisas que não têm demanda. E, por exemplo, muitos dos cursos de humanas não têm demanda, mas basicamente você tem aquela pirâmide onde que você se forma para virar um professor em uma faculdade, o que, né, para mim soa como uma pirâmide. Você não tá cumprindo uma função produtiva na sociedade. E tem pouquíssimas funções que conseguem cumprir uma função que seja produtiva ali na área de humanas. O que é ruim, o que é realmente um problema. A gente deveria estar formando pessoas que vão ser produtivas e que vão conseguir gerar riqueza. Mas a realidade é que nem todo mundo deveria sair para a faculdade. Mas é isso que é incentivado, é isso que é ensinado. O governo quis colocar essa ideia de que todo pobre tem que crescer e fazer uma ascensão social. Cara, desculpa lhe dizer isso, mas nem todo mundo precisa. Nem todo mundo precisa se formar. Às vezes um técnico já vai ser bom, às vezes abrir o seu próprio negócio vai ser bom, às vezes simplesmente viver a sua vida e ser um bom pai de família, ser uma boa mulher de família. Pronto. Você já cumpriu a sua função com a sociedade. Nem todo mundo precisa ir para a faculdade. Mas o que acontece quando todo mundo vai para a faculdade é isso. Aqui a gente tem estatísticas, né? E aqui a gente tem mobilidade alta e sem mobilidade. Essa mobilidade está sendo referenciada ao nível de ascensão educacional das pessoas. Então, por exemplo, o cara conseguiu se educar mais do que a mãe dele. Beleza, então ele é mobilidade alta. 49% das pessoas que tiveram mobilidade alta avaliaram o governo Lula como negativo. Ou seja, as pessoas que vieram de famílias pobres e se educaram mais, elas estão vendo o governo Lula como, né, um problema no momento. O Brasil está na direção errada. 65% das pessoas com mobilidade alta acreditam que o Brasil está na direção errada. Os resultados dessa pesquisa são muito ruins para a campanha e reeleição de Lula, porque indicam que a atual crise de popularidade não é um problema de comunicação, um mau humor espontâneo com os preços dos supermercados ou um problema que pode ser resolvido com gasto público. É uma decepção desta geração que é estrutural. Então, o governo Lula está colhendo os resultados das suas más políticas, das suas péssimas políticas, e eles estão colhendo agora em período de reeleição, o que está cada vez mais condenando o governo Lula a uma perca de poder esse ano, certo? A gente possivelmente está vendo uma virada aí, porque eu acredito que todas as camadas sociais estão, de certa maneira, insatisfeitas com Lula. Tirando as camadas de 10 mil reais acima, de acordo com as pesquisas da Atlas que eu vi, a gente estava vendo números bem negativos em relação ao Lula. Tanto que ainda está sendo discutido se ele será o pré-candidato ou não. Mas depois de 18 anos do governo PT, não pode se dizer o candidato antissistema. A sua campanha terá de entender a desilusão do primeiro doutor da família da faxineira. Então isso aqui é uma coisa que eu já falei no último vídeo. Ele realmente já admitiu que ele não pode mais ser o antissistema, porque ele foi o sistema, e ele ainda admite que ele e o resto da esquerda foram pautados pelo neoliberalismo. E ele ainda admite, né, junto com o resto da esquerda, de que eles foram pautados pelo neoliberalismo e que não tocaram um plano real. Tudo isso acaba culminando em muita ansiedade para as pessoas que estão tentando sair do ensino médio, que estão terminando o ensino médio, que estão pensando em buscar uma faculdade. Quando eu saí do ensino médio, eu não fui para nenhuma faculdade, eu não tive oportunidade monetária, nem sequer acesso a bolsas, e eu fiquei muito tempo de molho. Mas por conta disso eu abri vários empreendimentos, eu fali vários empreendimentos e agora eu tô com a minha escola de inglês. Muitas pessoas estão tomando caminhos diferentes e eu vou dizer pra você, se você é um pai, se você tem um amigo que tá saindo do ensino médio,
Você deveria provavelmente falar para ele seguir um desses dois caminhos aqui, ó. Gabriel Pedroso, 17 anos, optou por fazer um curso técnico de eletricista industrial. Ou Gabriel Fagundes, de 19 anos, escolheu seguir a carreira de empresário após o término de escola. Duas coisas que valem muito mais a pena do que você tentar entrar numa faculdade que vai ser um esquema de pirâmide. Tome bastante cuidado com as faculdades. Elas não estão garantindo empregos hoje em dia e isso está sendo um problema muito grande. Se você for entrar em uma faculdade, cheque pela disponibilidade e a busca pela mão de obra desses setores. Fonoaudiólogo ainda tem muita demanda. Grande maioria dos setores de engenharia ainda tem uma certa demanda interessante, apesar de que tem que olhar com bastante cuidado. Mas se você quer ser certeiro, faça um técnico. O técnico é uma coisa que está com um crescimento muito alto, é o que realmente deveria ter tido ao invés dessa faculdade galore que a gente teve, né? Esse exarcebo de faculdades, a gente deveria ter tido um monte de técnicos. A gente deveria ter investido muito mais em técnicos como nação do que a gente investe nesse momento em faculdades federais. Inclusive, eu acho que a gente deveria reduzir o número de faculdades federais por um número bem extremo, tá? A gente realmente deveria reduzir, substituí-las por cursos técnicos, tá? Talvez escolas técnicas, talvez utilizar a própria instalação da faculdade federal para fazer cursos técnicos e deixar esses cursos hipersaturados de lado.